Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é minha vez de trazer uma convidada aqui no canal da Igreja Vitória da Conquista. Nath Paniza, tira a sandália que o papo aqui é santo. Amém, Mima. Jesus é o Senhor. Estou sem sandálias nos pés desde o convite, minha irmã. Estou me sentindo extremamente lisonjeada com essa oportunidade de desfrutarmos mais do Senhor juntas. E hoje a gente vai trazer o tema O Idioma de Deus. Mas antes, é claro, você precisa se inscrever em nosso canal, dar aquele like, responsa, comentar sobre essa mensagem e compartilhar, né, para que outros jovens, outras pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, não é isso? Amém, isso mesmo. Amém. Dá um like aí. É isso aí. Então, gente, vamos jogar logo de cara assim a problemática desse tema. Então a gente sabe que a oração é uma questão um pouco tanto complicada, vamos dizer assim, né? Porque a gente às vezes fica naquela superficialidade, naquela comunhão assim, meio com medo, meio insegura de entrar mesmo naquela comunhão profunda com o Senhor. E a gente acaba ficando naquela superficialidade, né? Nas ações de graça, na súplica. Mas o Senhor, Ele quer algo muito maior para conosco, né? Amém. Ele quer que a gente aprofunde a nossa relação com Ele, porque Ele quer mostrar para nós o seu plano e a sua vontade. Amém. Mas muitas vezes não tá tendo aquela conectividade, né? Não tá tendo aquela conexão. Se Deus quer falar com o homem e o homem quer falar com Deus, por que tá falhando essa comunicação? Né? E como aprender a falar o idioma de Deus, né? Então, Nath, jogo essa pra você. Senhor Jesus. E vamos conversando ao longo desse vídeo. Vamos juntos. Amém. Juntos. Então, Mima, a gente vê que Deus nunca vai ter problema em relação a falar, né? Nosso Deus é um Deus que fala. Ele criou as coisas, inclusive, por meio do falar, né? Haja luz e houve luz, né? Ele sempre, apenas o homem que aí ele reuniu, façamos o homem à nossa imagem. Aí não, ali o homem ele teve cuidado, né? Ele reuniu Deus triuno. Então, com Deus não tem problema para falar. O problema está em nós ouvirmos o falar de Deus, né? E por que nós não conseguimos ouvir o falar de Deus? Muitas vezes a gente não consegue ouvir o falar de Deus porque a gente está em frequência diferente do Senhor, né? O Senhor está em uma frequência e a gente está em outra frequência. Exatamente. Eu lembro desde pequenininha que a gente ia para a Vida Saudável, Eliana Gé, eu nunca esqueci dessa palavra, que o Senhor é como um rádio, né? Que ele está sintonizado em uma frequência e muitas vezes a gente está em outra. Muitas vezes a gente está inquieto, agitado com tantas coisas da nossa vida, faz uma coisa, faz outra, e isso e aquilo. Principalmente agora nesse período de isolamento social. Antes do isolamento, eu tenho, e aí já vou começar me expondo, né? Eu tenho a sensação de que eu estava muito no modo automático, entendeu? Acordava e tal, tinha o tempo de comunhão com o Senhor, orava e tudo, mas assim, e quanto a cavar? Sabe? Quanto a cavar o poço, esvaziar realmente. Sabe? Aquela coisa, aquela loucura, aquela inquietação, aquela agitação. E às vezes, como você falou no início, eu ficava de forma muito superficial. E o Senhor, Ele não quer nada superficial. Ele não se agrada de nada superficial, né? Ele quer que a gente se aprofunda, né? Aprofunda nossas raízes nele. E aí, Amém, é verdade. Essa intimidade é aos poucos. Então, o que acontece? Por que há esse problema na comunicação? Porque nós, inquietos, cheios de agitações, sufocados com a vida, com a correria, a gente não consegue ouvir o falar de Deus, né? Então, Deus continua falando e a gente, preocupado só com nossas súplicas, a gente não consegue ouvir o falar de Deus. Só um comentário. Quando a gente tem o exemplo de Marta e Maria, né? Marta tá ali toda inquieta, fazendo tudo, não sei o quê, e Maria, ela quedou-se aos pés do Senhor para ouvir o falar do Senhor. Rica. E é muito rico porque a gente vê que Marta, não é que Marta estava só inquieta com qualquer coisa, ela estava inquieta com o próprio serviço dela, né? Do serviço ao Senhor. Então, às vezes, até o nosso serviço ao Senhor não nos deixa ouvir o falar do Senhor.
o que é muito sério também, né? Verdade. E realmente trazendo para uma prática agora, né, nosso dia a dia. Se a gente não, se eu e você não tá conectada, né, tendo o mesmo papo, então a gente não tem como a gente compreender o que a outra tá falando, a gente não consegue responder o que a outra não há comunicação, né? Não há comunicação. Então é a mesma coisa com Deus. Precisa haver essa comunicação entre Deus e o homem, né? Amém. Mas o que é a oração, né, Nath? Para você, o que é a oração? A oração eu vejo como uma oportunidade. Assim, o primeiro dom que Deus deu ao homem foi de orar, né? Foi de poder conversar com ele. Lá desde Gênesis, na viração do dia, o Senhor vinha visitar o homem. Por quê? Porque ele queria ter a presença do homem. Ele queria se conectar com o homem, conversar com o homem, ter essa comunicação, né? Então, o anelo de Deus é a nossa presença. E a oração é o meio de nós darmos a nossa presença para o Senhor. Amém. Né? Às vezes a gente quer muito da presença do Senhor e a gente não percebe que o Senhor também quer a nossa presença. E aí a gente fala e não deixa o Senhor também desfrutar da nossa presença. Não deixa o Senhor também nos ouvir. Nós ouvirmos o Senhor. Só a gente ama tudo lá, né? Senhor, é isso. E aí a gente não fica ali um pouquinho mais. Amém, tchau. Bate a porta do quarto e tchau. Não, o Senhor quer continuar falando. Amém. A oração ela é uma via de mão dupla. Assim como eu tô conversando com você, né? É maravilhoso. Eu falo, você escuta. Você fala, eu escuto. Troca figurinha. Conversa. Por que não fazemos isso com o Senhor? Por que é tão difícil pra gente a gente achar que o Senhor tá muito distante de nós e que Ele só tem que atender as nossas petições e a gente não quer entender qual a necessidade do coração de Deus? Porque na oração a gente consegue conhecer mais o nosso Senhor. Qualquer pessoa que a gente se relaciona, a gente precisa de tempo, né? Qualquer busca precisa de tempo, de paciência, de perseverança. Você vai conquistando intimidade, né? Vai brincando, solta uma brincadeirinha, a pessoa não levou a mal, então eu sei que eu posso brincar e não sei o quê. E aí você vai construindo aquele vínculo. Com o Senhor não é diferente, né? A gente precisa construir esse vínculo. E a construção desse vínculo se dá por meio da oração. É verdade. Então, para mim, a oração, primeiro, é um caminho, é um meio que eu tenho de dar minha presença para o Senhor, de criar um vínculo com o meu pai, o meu amigo, mas também de conhecer o que está no coração dele, a vontade dele. Aí, quanto mais eu conheço, mais eu posso trazer essa vontade para a terra, né? Fazer essa vontade se concretizar, primeiro na minha vida, e aí isso vai servir de reflexo para as pessoas que estão ao nosso redor, né? É verdade. E para você, Mima? Assim, a oração é o quê? Eu vou agora me expor, né? Agora me vejo e me suo. Brincadeira. Mas uma vez eu escutei uma canção, né? Um hino de uma banda chamada Palavra Antiga. E uma frase assim que me impactou e me fez mudar a minha forma de me conectar com Deus. Ele fala que Deus, ele é eterno, mas ele não é distante. Porque às vezes a gente acha que precisamos de palavras mirabolantes, lindas, aquele dicionário perfeito, gramática, na ponta da língua, quando na verdade o Senhor, ele quer apenas a nossa sinceridade, né? Então eu passei a aprender a orar ao Senhor, não apenas fechando no meu quarto, tendo aquelas horas longas, mas todo dia, no meu dia a dia, eu converso com o Senhor. Porque sempre tem um papo, né? Principalmente dirigindo, a gente sempre tem aquele papo, assim, bateu na mente, já conversa com o Senhor. Aí eu vou falando assim, gente, eu conversando sozinha. É verdade, aí o povo já viu assim, já olha estranho a gente lá conversando sozinha com o Senhor, mas é isso, né? Porque às vezes a gente vê a oração como algo muito mecânico, né? Vamos dizer assim, há uma certa religião na oração, que é preciso a gente ir para um lugar específico, ter horas e horas de comunhão, quando na verdade a oração, ela é uma manifestação saudável e espontânea, né? O Senhor, ele é espontâneo. Então a nossa comunhão com o Senhor também precisa ser espontânea, né? Então assim, eu vejo que a oração é isso. Vamos até pegar uma pecinha aqui, que é da série Os Ministros da Nova Aliança. Topíssimo, o meu está aqui também. Que em Êxodo 33, ele fala que
os homens, para falar com Deus, né, os sacerdotes, eles precisavam sair da tenda, sair fora do arraial. Armar a tenda Mas fora. no versículo 11, na parte A, ali ele fala que o Senhor falava com Moisés. O Senhor cobria a tenda de Moisés, né, com uma nuvem, e ali ele falava com Moisés face a face. E é rico porque o versículo fala que Deus falava com Moisés como se fala a um amigo, né? Então Deus quer essa intimidade com a gente, né? Ele quer que a gente seja um amigo, como você falou, Nath. Ele quer ser nosso pai, quer ser nosso amigo, e ele quer ser tudo em todas as situações. Verdade. Ele, na verdade, ele pode ser tudo Pode. em todas as situações. Pode. Ele pode ser o nosso salvador, o nosso consolador, Sim. o nosso pai, o nosso amigo. Amém. E como amigo, né, a gente tem essa experiência de que a gente é livre para conversar com amigo, né? A gente conversa fala todos os tudo. assuntos, não tem papas na língua. Verdade. E é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente tenha um coração sincero para Ele, né? Que a gente se achegue a Ele sem detência, sem vergonha. Pode vir da forma que for. A Mendiá até fala, né? Vai nu mesmo. Vai nu, se Tira a sandália despeja, do ó. pé, gente. Tira a sandália do pé, gente. Ó, não se atenha, É verdade. né, ao chinelo nesses Sim, pés. Pode sim. tirar, porque o Senhor permite, Verdade. né, a gente ir da forma que a gente tá. Verdade. E conversa com Ele. Conversa. Porque é o melhor papo, é a Amém. melhor pessoa para conversar. É verdade, é verdade. É. E é maravilhoso isso, porque se a gente Sim. parar pra perceber, as pessoas já sabiam que era a hora de Moisés orar, né? Era a hora de Moisés encontrar com o Senhor. As pessoas já sabiam, ó, Moisés está indo falar com o Senhor, né? Pra falar com Deus. Então a gente também tem que ter esse momento, que as pessoas saibam que aquele é o nosso momento. Claro que, como você falou, toda hora é hora. Então você não tem que ficar pensando, eu vou marcar 10 horas, 15 horas, 16 horas, a hora de encontrar com o Senhor é tal hora. Não, o Senhor não tem isso. Ele está 100% disponível o tempo inteiro para nós. Mas também tem que ter essa comunhão de parar tudo, né? De silenciar tudo e nós ouvirmos e contemplarmos o Senhor, né? Então, verdade. todo o povo sabia que aquela era a hora de Moisés se conectar com o Senhor, ter comunhão com o Senhor. E aí, o que acontecia? Quando Moisés armava a tenda, esse armar a tenda também é muito significativo, né? Eu gosto muito disso, porque requer uma disposição da nossa parte. Porque, às vezes, a gente precisa olhar para a gente fica muito presa às circunstâncias, e às vezes as circunstâncias o Senhor mesmo coloca para ter esse momento de intimidade com a gente, porque se tiver tudo muito tranquilo, a gente não se volta ao Senhor. É verdade. Nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. É desse né? jeito. Então, se tiver tudo tranquilo, favorável, a gente vai fazer o quê? Relaxar, né? Relaxar. Mas aí o Senhor vai dar uma mexidinha nas circunstâncias, que você tem condições de voltar o coração para Ele. E aí o que acontece? Você tem essa disposição de buscar o Senhor, você arma a tenda, né? E aí você vai se esvaziando, vai falando pro Senhor, vai cavando o poço. Aí, igual você falou, às vezes a gente quer ficar procurando palavras bonitas. Começa com um versículo, Verdade, né? Eu não sei nem o verdade. que falar pro Senhor, não sei Dica nem como boa, começar. Pega um versículo, vai orando e lendo aquele versículo, vai cavando o poço, o Senhor vai te mostrando. Até nossa tradição, nossa religião que nos engessa muito, né? Tem que ser dessa forma. Os irmãos nem falam, a gente que cria, né? E aí cada um de nós é muito fácil a gente criar a nossa própria religião. É verdade. Né? A gente cria nosso ninho, é confortável dessa forma e vai né? E o Senhor não quer isso. Ele quer que você arme a sua tenda, se disponha a falar com Ele, e ali na intimidade Ele vai te revelando, né? Que você é um vaso de barro mesmo, você é cheio de problemas, eu sou cheio de problemas, cheio de defeito e tal, mas aí Ele mostra o tesouro inestimável que Ele é, né? Aí Ele vai se refletindo para nós, vai se refletindo, aí a gente vai contemplando o Senhor. A face de Moisés, a face mudava quando ele saía dessa experiência com o Senhor, né? Então, o resultado da nossa oração tem que causar transformação em nós, né? Amém. Tem que causar eu achei transformação tão em nós. rico, desfrutando, né, pra gente ter essa comunhão. Aí fala assim, se você tá com sede, você bebe água. Então, você recebe água, você recebe saciedade ao beber água. Você tá com fome, você come. E como é que você recebe Deus? Orando. Né? A melhor forma de nós recebermos Deus é orando. Verdade. Quanto mais você ora, mais Deus se infunde em você, mais de você Senhor sai. Jesus.
né? Você vai contemplando o Senhor, você vai contemplando o Senhor. Quando você sai da presença do Senhor, você pode ver, tem dia que você tá acabada de guerra, mas você teve ou você desfrutou do Senhor tanto, que as pessoas falam pra você, menina, você tá tão linda, você tá falando, Senhor Jesus, irmã, você tá bem variando, né? Não tem condição de estar linda, é verdade. mas é o quê? A glória do Senhor, porque Amém. de nós mesmos, que beleza a gente vai ter, Exatamente. né? Mas o Senhor vai se refletindo, né? A pessoa do Senhor vai refletindo. É tão maravilhosa essa experiência, né? É Quando a gente maravilhoso contempla demais. o Senhor, sai da presença do Senhor e pode... Nosso rosto está transfigurado da glória do Senhor, né? Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, realmente. Oh, A disposição Senhor Jesus. é o ponto de partida, né? Para Chave, poder é conhecer verdade. o falar de Deus, né? Porque ele pensa de maneira diferente, ele fala de maneira diferente. Sim. E ele tem o seu próprio idioma, não é? Então tudo isso parte de nós. Realmente, como você falou, né? Essa é uma super dica, né? Se você não tem palavras para orar, pegue sua Bíblia e lá Sim. é o nosso dicionário, a nossa gramática, né? Manual, É o nosso manual, nossa gramática, é o ponto de tudo que a gente partida, precisa. exatamente, para a Verdade, gente conhecer, verdade. para a gente entender o que o Senhor quer. Porque o plano de Deus, Amém. ele é exclusivamente para o homem. Produção, por favor, coloque essa Amém. frase gigante aí pra galera. Ó, caixa Que alta, o pelo amor plano de de Deus, Deus gente. é exclusivamente para você. Ó, Senhor obrigada. Jesus. Nós temos esse privilégio, menino. Isso é, É grande verdade, demais, que gente. privilégio. Ó, quando você olha o universo inteiro, tudo que foi criado, né? Tem hora que você olha uma borboleta, gente, que você fica assim, meu Deus, como é que é isso? Né? Dentro de um casulo, tanto tempo e tal. Mas o plano de Deus foi criado para o homem. Foi pra mim, nós, você, foi pra foi nós. você que tá ouvindo É esse verdade. vídeo. É rico demais. gente, assistindo. É maravilhoso demais, né? Oh, Senhor Mas Jesus. a gente precisa também, assim, não que, né, a oração do só da gente falar seja errada, né? A gente não tá aqui querendo trazer certo e errado, né? Não. Mas a gente precisa Sim. aprofundar, precisamos estender a oração. Porque ao mesmo tempo que a gente tem as nossas aflições, né? A gente quer falar, o Senhor também ele quer falar. Né? Como a gente falou aqui, o plano de Deus é para nós. Mas como é que a gente vai conhecer o plano de Deus se a gente não permite que ele fala? Se a gente não entende o que ele fala? É igual quando a gente vai aprender um novo idioma, né? Seja na escola de idioma, ou seja, né? Nossa escola secular. Adorei esse tema, Brasil. Né, Nath? Você pode dizer com propriedade. O Senhor me ama, gente. Ainda me dá um sobre tema o idioma, desse, Senhor né? lindo. Eu sou uma pessoa poliglota. Ó, Senhor, Ó, queria Senhor nós. Jesus. Mas é a mesma coisa, né? A gente precisa ouvir, né, o que o professor tá falando. Sim. A forma como se pronuncia uma palavra em inglês, espanhol, francês, né? A gente também precisa estudar e também a gente precisa conversar, né? Ter aquela conversação. E a mesma coisa é o Senhor. Verdade. Nossa gramática é a palavra. A mesma. Igual o Nath falou, você não sabe orar, Amém. vai na Bíblia, lê o versículo, e ali tá a nossa gramática. Estudar o idioma é a gente escutar as mensagens, como por exemplo, os vídeos do nosso canal, né? Ele é um meio de você escutar a palavra do Senhor. Verdade. Né? Ouvir algumas Verdade. mensagens, algumas pregações. E a conversação é aí que tá, né? É quando você vai até Deus e conversa. É a oração. Então a oração é a nossa conversação. O Senhor, ele quer falar também. A gente precisa permitir que ele fale. Verdade. Mas como ele vai falar se a gente não compreende? Então a gente precisa estudar, entender, compreender o que o Senhor quer. Porque ele também tem um desejo. Verdade. Assim como nós temos um desejo, por Amém. exemplo, né, na minha vida pessoal, de ser uma boa profissional, né, de ser uma boa arquiteta, urbanista da minha cidade, não no Brasil, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem que pensar alto. Quiçá muito. Quiser, gente, tem que pensar alto. Claro, O Senhor... é claro, tome posse, o Senhor tem tome tudo pra posse, te ó, dar. pega na mão de Deus e vai. O Senhor também, ele tem um plano, né? Ele tem um propósito. A gente tem o exemplo daquela oração que Jesus ensina em Mateus 6, né? Que fala sobre o Pai Nosso que estás nos céus. Então, ele mostra ali o seu propósito, né? Ele quer que venha o teu reino. Ele quer trazer o seu reino para nós, né? Ele quer nos usar como ferramentas, né? Para manifestar o seu reino. Então, a gente precisa conhecer, né? O falar do Senhor. A gente não pode ficar apenas vivendo naquela superficialidade. Dá-me. Galera, Não dá.
A gente precisa, Não ó, dá. cavar. Cavar o poço. Escuta aí, cavar o ó, poço. na nova playlist, na nossa playlist, Lugar Secreto de Gabriela Rocha. Ó, temos que ir mais Topíssimo. fundo para encontrar o Senhor. Amém. Mais É fundo, isso aí. mais fundo. E quanto mais você cava o poço, tudo que é negativo vai saindo, né? A Sim. ambição, o orgulho, o velho homem, nossa velhice Verdade. espiritual, tradição, tudo isso, religião, mundo, pecado, tudo vai sendo De limpo, cava e né? joga. O Senhor vai tirando, vai tirando, vai tirando. É verdade. E aí você vai se tornando um papelzinho em branco de novo, no qual o Senhor pode voltar a escrever, né? E é Amém, maravilhoso, é porque verdade. quando ele escreve, ele vai escrevendo primeiro o plano dele, né? Ele fala no Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome. É maravilhoso, né? A gente precisa aprender a começar nossas orações santificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, né? Só ele quanto mais você exalta o nome do Senhor, ele se torna distinto, né? Único, separado para você. Pode ter várias coisas, o Senhor é aquele centro para você, né? E aí você vai tornando o Senhor, colocando o Senhor no lugar dele na sua vida, né? Aí quanto mais você coloca o Senhor no lugar dele, que é o primeiro lugar, todas as outras coisas vão ocupando o seu devido lugar. Aí você vai vendo que você não está aqui por estar. Venha o teu reino. Você está aqui para trazer o reino do Senhor reino à do terra. Amém, Né? Esse é verdade. chamado é Amém. maravilhoso. O Amém. plano de Deus foi feito para nós, para quê? E está descortinado, né? Na vida da igreja, a gente tem plena consciência de qual é o plano de Deus, qual é a economia de Deus, para que a gente foi criado, né? Então, por que tudo isso? Porque o Senhor conta conosco, né? Para trazer o reino de Deus à terra, né? Para restaurar, para fazer todas as coisas de volta serem encabeçadas por Cristo, para depois voltar para o Pai, né? Então, nós precisamos ver que nós temos esse chamado, e esse chamado ele é irrevogável. Pode acontecer o que for na nossa vida, né? A gente foi chamado quando criança, aí eu já passei por tanta coisa, eu acho que eu não posso mais buscar o Senhor não me vê mais numa condição que eu posso ter o Senhor. Não, isso é mentira de Satanás, É mentira. né? O Senhor Não deu fala, ouvido o Senhor nos tem um chamado irrevogável. Nada pode mudar o chamamento do Nada Senhor para pode nós. mudar. É irrevogável. Então ele continua a nos chamar todos os dias. O Senhor continua a nos Sim. chamar. Fiel é Deus que nos chama à comunhão, né? Em 1 Coríntios, acho. Então, 1 Coríntios, fiel é Deus que nos chama à comunhão do seu Filho. Então, ele é fiel. Ele vai continuar nos chamando. Para quê? Para a comunhão do seu Filho. E quanto mais você tem comunhão, mais você traz o reino de Deus à terra, né? E aí você até pode orar pelo pão nosso de cada dia, né? Mas é de cada dia. Isso Cada também é dia. maravilhoso, É né? maravilhoso. Se o Senhor nos desse do mês, a gente ia relaxar de novo, igual a Aham. gente falou no início, né? Sim. Ai, Senhor, eu tenho já o do mês, tá tudo garantido, eu tenho o do ano, eu tenho o do... Não, É mas é de verdade. cada dia, É porque cada o Senhor dia. quer que a gente exercite a nossa fé. Amém. E esse, pra mim, é o principal idioma de Deus, é a Aham, fé. é a fé. Né? Sem a fé é impossível a gente se achegar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximem do Senhor creiam que Ele existe, né? E por quê? Porque aí você se torna galardoador, né? Você já tem Cristo como seu galardão. Isso é maravilhoso porque não adianta a gente orar se a gente também não tem fé. Vai ser palavra vazia, né? Você fala, é como se você estivesse falando pro vento. Porque se você não crê que o Senhor pode te responder, né? A Bíblia fala que tudo o que pedirdes em meu nome, crendo. Aí em Mateus Te amo esse fala versículo. crendo, Eu amo esse recebereis versículo. no futuro. Aham. Só que em Marcos Sim. fala recebestes. Ou seja, passado o Senhor já garantiu, Já deu, Brasil. gente, isso é muito bom. Já tá aqui, ó, o Senhor já deu, falou Eu crendo, arrepio. recebestes. Amém. Eu também, não aguento não. Se você crê, o Senhor já te Já garantiu. deu, Aí às já vezes a deu. gente quer, já deu. Para o Senhor tá consumado, de forma objetiva. Agora, se vai tornar subjetivo para mim, depende do meu crer, depende do meu tomar posse, né? Então, o que acontece? O que a gente precisa pedir ao Senhor? Às vezes a gente ora, aí a gente não vê a nossa solução, a solução do jeito que a gente quer. Aí a gente para de orar, né? Ah, o Senhor não me deu, o Senhor isso, o Senhor aquilo, então eu parei de orar. O Senhor falou assim, não,
O Senhor, Ele quer mais, mais, mais. Até porque tem hora que não é exatamente aquilo que Ele quer te dar. É algo tão superior, é algo tão maior e você fica batendo. Senhor, eu quero desse jeito. Senhor, é desse jeito. Senhor, é só isso aqui. Senhor, é só isso aqui. Não, use sua fé crendo que o Senhor vai te dar o melhor. O melhor. Não acho que o Senhor vai te dar. Se o Senhor não me der o que eu quero, não adianta. Até porque, Mima, eu acho isso muito maravilhoso. A oração é você, de certa forma, abrir mão do que você quer. É verdade. Porque você está entregando ao Senhor o que você quer. Você fala, Senhor, é isso aqui que eu quero. Mas eu abro mão do que eu quero, eu abro mão da minha vontade, porque eu creio que a tua é infinitamente melhor do que eu penso, do que eu acho, né? É muito superior. Então, sem fé não dá para se achegar. E se você crer, você vai receber. Amém, né? É verdade, já recebeu. É igual Abraão, né? O nosso pai da fé. Alguns exemplos maravilhosos na Bíblia, né? Que intercederam, que oraram, né, ao Senhor, querendo que cumpra, né, o desejo do seu coração, mas ao mesmo tempo que fosse a vontade de Deus, né? E a gente tem um exemplo de Abraão, que orou por Ló, que estava em Sodoma e Gomorra, né? Aquela cidade pecaminosa, triste, né? O coração de Abraão era para salvar Ló, mas devido àquela grande situação que estava acontecendo, aquela baixaria, confusão, aquele babado que estava rolando lá. E quando Abraão orou ao Senhor, né? Senhor, que pelo menos ache 10 justos, né? Para o Senhor não destruir aquela cidade. E foi assim que o Senhor salvou Ló, porque Abraão, ele orou conforme o idioma de Deus, a maneira que Deus fala, né? Outra experiência maravilhosa, assim, que eu acho muito rico é a oração de Ana, né? Ana, ela queria muito ter um filho, ou seja, é o desejo dela. Mas a situação de Eli, né, o sacerdote ali naquela época, um pouco ruim, né? Os seus filhos eram pecaminosos, os seus filhos eram pecaminosos, só estavam olhando para a riqueza, né? Nem à toa que eles morreram porque queriam proteger a arca da aliança. Mas Ana, ela sentiu a necessidade de ter um filho, né? Ela quis ter um filho, né, para alegrar o seu esposo, né? E não para fazer inveja a Penina, né, que era a outra mulher do seu marido, mas para cumprir a vontade do Senhor. E quando Samuel nasceu, ela entregou Samuel, né, para o Senhor. É maravilhoso o exemplo de Ana, porque ela não tinha nem noção de que uma oração ia mudar uma história. Verdade. Né? Ela não tinha ideia, assim, ela só estava querendo. No início, ela começou orando só porque ela estava muito angustiada. Senhor, não aguento mais sofrer humilhação da outra mulher do meu marido e passando vários filhos na minha cara. Senhor, até quando isso, Deus? Né? Já deu. Então, no início, você vê que ela tá ali só, né? Tal. Mas aí ela vai esvaziando, que é o que a gente falou. Vai cavando poço, né? A gente tá aqui com o meu. Vai cavando poço. Aí chega uma hora que você inevitavelmente toca na vontade do Senhor, né? E a vontade do Senhor era mudar aquela história, né? É vir tirar quem tava e trocar tudo. Traz tudo novo, novidade de vida, né? Então, como que o Senhor faz, né? Se a gente tiver essa disposição, a gente pode até começar orando pelas nossas coisas, mas em um momento nós vamos tocar na vontade do Senhor, né? Nós vamos trazer o reino de Deus à terra. E ainda retomando um pouquinho a experiência de Abraão, eu gosto muito porque de fato ali é uma conversa. Ele fala, o Senhor rebate. Ele fala, não, Senhor, se tiver 50, se tiver 30, se tiver 10. Então você vê que ele fala, mas ele dá tempo para ouvir. Ele se aquieta na presença do Senhor e espera o falar do Senhor. Ele não sai correndo. Deixa eu ver o que o Senhor vai ouvir. Será que o Senhor concorda com o que eu tô falando? Aí o Senhor vai e responde. Não, ainda assim eu vou destruir. Aí ele vai e torna de novo. Senhor, ainda assim eu vou destruir. Então é uma via de mão dupla. Precisa desse tempo na presença do Senhor. Precisa dessa intimidade, né? A busca pela intimidade, ela é individual e intransferível. Eu não posso buscar intimidade por você, Mima, né? Você também não pode buscar por mim. Você tem a sua intimidade e eu tenho a minha intimidade com o Senhor. Isso é muito bom. E cada um dos que vão nos assistir pode criar a sua intimidade. Exatamente. E um exemplo que mais me comove, assim, é o exemplo do próprio Senhor Jesus, né? Se a gente parar para pensar, como Deus na Terra, muitas pessoas poderiam até imaginar que ele não precisaria orar, né? Se ele é Deus, aqui ele era 100% homem, mas a vida de Deus estava ali no seu interior. Então, será que ele precisaria orar?
eu tenho pra mim que é a pessoa que mais saiu pra orar, né? Se você for olhar, em todo o tempo o Senhor se retirou pra orar. O Senhor se aquietou, ficou mexendo na areinha ali enquanto estavam querendo acusar aquela mulher. Lógico que enquanto ele escrevia na areia, ele estava orando: Senhor, e agora? O que eu vou falar? Pai, como é que eu vou resolver essa situação? Quando ele achava que, tipo assim, estava fazendo muito sucesso, poderia acontecer algum tipo de orgulho, algum tipo de ambição no coração dele, ele já se retirava para orar, né? Para continuar puro, para se manter puro. Isso é maravilhoso, porque é um modelo para nós. Amém. Tudo a gente precisa achar como nosso maior exemplo. Ele se retirava para orar. E outro exemplo que também me ganha muito é a experiência de Daniel, porque teve aquele edito do rei, né? Impedindo que adorassem qualquer, ou que falassem com qualquer Deus, né? Durante aquele período de tempo. Mas Daniel falou: não, ninguém vai roubar o meu sacrifício, né? O meu momento de oração e de comunhão com o Senhor, não tem rei certo que vai tocar, né? Então isso é maravilhoso, porque hoje tantas coisas tentam tirar o nosso sacrifício diário, né? Tantas coisas, até mesmo antes era falta de tempo. Senhor, não tenho tempo, ttt. Agora a gente tem que ter cuidado, porque são muitas coisas que nos atraem, né? É muita live, é muito isso, é muito aquilo, são muitas informações, você fica assim: Senhor, o que é que eu vou primeiro? Eu vou nisso, eu vou aquilo, e você fica assim. E quando você viu, e o dia, né? Cadê o seu sacrifício diário, né? Então, esse tem que ser a nossa prioridade. Já acordar, já dá para o Senhor o seu sacrifício diário, né? Esse é o que vai definir todo o seu dia. Isso é maravilhoso, porque quanto mais comunhão com o Senhor você tem, mais de Cristo vai brilhando, vai brilhando. Gente, esse papo, esse assunto é maravilhoso, né? Você entender o idioma de Deus. Amém. Né? Deus, ele depende de nós para cumprir a sua vontade, né? Mas depende que nós também o busquemos, né? Exercemos o nosso espírito. Verdade. E Nath, a gente tem um desafio aqui, né? Senhor, chegou a hora Nossa, de atirar a nossa pedra, né? Quem Amém. Quem nunca deu? Pegar nossas plaquinhas aqui. Senhor, Pegar nossas plaquinhas aqui. Vou chamar a vinheta, né? Atira a primeira pedra. Vamos lá. Senhor! Eu nunca fui orar e acabei dormindo. Ai, gente, isso é fácil, né? Ai, quem nunca? Quem nunca, Eu já. Jesus? Perdoa, Deus, Jesus, pelo perdoa, amor de Deus. Deus, né? Você dormiu com a presença do Senhor, gente, que é a melhor companhia. Eu nunca orei sem estar com vontade, pra cumprir tabela. Você tem que orar, né? Fazer a nossa parte. Tem que orar. Às vezes você tá, tipo assim, você chega na reunião, aí o povo tá ali naquela maresia. Sim. Aí você fala: ninguém vai começar, é o jeito de começar, Deus. É o jeito de começar. É verdade, desse jeito. Eu nunca... Essa é ótima. Eu nunca falei que ia orar por alguém e não orei. Oh, Senhor Jesus. Sangue te acessaste tem poder, Deus. Olha, Amigas, gente, isso... companheiras espirituais. Eu já fiz. Isso eu vou falar pra vocês que eu nunca, porque assim, graças a Deus... Você é santa. Não, mas eu tive exemplos muito de oração. Minha mãe é uma mulher de oração, sabe? Amém, é verdade. Então, eu tive muito exemplo, assim, disso. Então, de pegar o encargo e orar mesmo, sabe? Lógico que tem dia que não dá, né? Pra orar todos os dias por todos os encargos. Mas a gente, né, tenta ser fiel no que o Senhor comissionou. Bem discreto aqui. Bem discreto aqui. Que eu já confesso. Eu nunca orei por mais de 30 minutos. Eu já, Brasil. Eu já orei. Já orei, já graças a Deus. Já Glória a Deus, a esperança pra nós. Nath, aleluia. Eu nunca furei uma corrente de oração. Oh, que bagaceira é essa aqui, gente? Oh, que isso, gente. Deus? Eu Deus, já. Tem misericórdia, Senhor. Principalmente aquelas correntes 4 horas da manhã, irmão. Gente, aí Oração vai negar 2.0. Oração do... Senhor Jesus, oração 2.0, difícil, conferência. Eu nunca peguei as palavras de outro irmão e fiz minha oração. Ctrl+C, Ctrl+V. No Como sentido, assim, gente? um irmão, porque tem hora Produção, que, tipo assim, explica você melhor pega aí. o finalzinho Tipo da assim, o oração irmão do irmão vai e lá e ora, começa. aí você não sabe o que orar, você acaba pegando as Não, palavras eu dele. Tipo nunca, assim, o irmão fala eu assim: nunca, ai, eu Senhor,
santifica a mesa, aí você pega as palavras de um irmão, toda naquela oração dos pequenos grupos, você pega a palavra de um irmão, pega de outro, e forma a sua oração. Ao invés de você... Eu nunca. Assim, eu posso ter pegado alguma frase, por exemplo, repetido. É isso. Tem esperança pra Nath. Eu nunca fiz vigília. Opa, que eu já. Eu já. Bom, vidas saudáveis. Gente, tem uma vida saudável que teve aqui em Conquista há muitos anos. Acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. E foi a vigília, assim, foi... Meu Deus, assim... antes da vigília tava um caos. Tava assim, caos na situação, né? Porque a gente tava numa fazenda e tinha muito inseto, a galera tava desconcentrada. Quando teve a vigília, assim, Nath, sério... O lugar, assim, não tinha um bicho, uma baratinha, uma muriçoca pra picar a gente, assim. Assim, é simples, mas o Senhor age de diversas maneiras, né? O Senhor age, e a vigília foi demais. A primeira vigília foi na Vida Saudável em Conquista também. Lembra? Quem é das antigas vai lembrar. Obreiro, Bom Soldado. Quem lembra dessa vigília? Eu não tava que dividiu, a gente tinha camisa. Dividiu por equipe, tinha camisa. Sim. E depois foram muitas vigílias, né? BH, aqui em Itapetinga. Então, vigília a gente é colada. Vigília, hashtag eu sou da vigília. Demais. Nós também. Me chama que eu vou. Me chama. Eu nunca escolhi um lugar específico para orar sempre. Eu já. Tipo assim, esse é meu lugar. Eu já. Eu nunca, gente. Eu tenho meu cantinho. Lógico que é igual a gente falou, né? Não precisa necessariamente todos os dias, mas tem o cantinho. As orações mais profundas eu tenho no meu quarto, porque eu... Então é já, né? Eu já. É verdade. É verdade. E a última agora? Ai, meu Deus do céu. É a última. Senhor Jesus. Eu nunca resisti ao falar de Deus na oração. Deus responde, tu resiste. Tu responde, tu resiste. Oh, Senhor Jesus, eis que virás dos céus. Gente, deixa eu contar isso. Conta, Nath. Conta essa experiência. Olha, no início, né, você vai diante do Senhor e você entrega. E você fala, Senhor... É isso aqui, Senhor, tem que ser desse jeito e tal. E o Senhor tá te mostrando que não é aquilo que Ele quer. E você tá resistindo, então você tá resistindo. Você até resiste, mas eu percebi que quanto mais eu resistia, mais a bênção do Senhor eu perdia. Entendeu? Mas eu perdi a presença do Senhor, parecia que Ele estava distante, eu falava e não conseguia mais ter, o idioma estava diferente, eu falava o idioma, o Senhor falava outro, eu falei, Senhor, eu tô me distanciando do Senhor, o que está acontecendo? Aí o Senhor falou, para de resistir, cessa, o que eu quero é isso aqui. Aí quando o Senhor jorra luz, aí você pode se voltar a Ele, né, novamente. Aí a gente entra na mesma conexão, no mesmo idioma, a comunicação, né? Mas quanto mais a gente resiste, o Senhor troca de idioma. O Senhor fala, você quer ficar aí? Então você fica nesse idioma que eu vou partir para outro, minha filha. É verdade. Eu até me arrepiei aqui, né? Porque às vezes quando a gente quer tanto uma coisa... Né? A gente fica pedindo pro Senhor a mesma, só que realmente não é o plano, não é a vontade de Deus, não é para aquele momento, e às vezes a gente duvida do próprio Senhor, né? Não. E aí a gente chega a um ponto que a gente duvida, Senhor, você realmente me escuta, você existe, né? Eu arrepiei aqui porque realmente eu já tive essa experiência também, né? De querer tanto a situação, só que aí a gente acaba, mas isso... Que irmãos, pessoas que são policial, esse vídeo é porque o Senhor quer nos livrar de alguma coisa, né? O Senhor tem Ele já sabe o nosso futuro, Ele tá nos guardando para dar no momento certo, dar de maneira diferente. A gente só precisa sossegar o nosso ego e deixar o Senhor falar e agir. Aê! Então, Nath, vamos para o hashtag Pepitas da Semana, que são dicas que eu e você vamos dar para todo mundo desfrutar nessa semana sobre a oração e aprofundar nossa intimidade com o Senhor. Então, vou jogar logo minhas dicas. Eu tenho 2 hinos, que um é C77, que é Quanto mais perto estás, tão mais querido és.
O Senhor diz para nós confiarmos nele. O outro hino é o C69, que é a oração de Ana, que é a oração é ver a Cristo. E qual incenso é acrescido, então desfrute. Todas essas dicas estarão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E nos segue lá também no Spotify, que é a playlist O Idioma de Deus. Pode procurar assim que você vai achar. Outra pepita também, que é um versículo que assim eu oro todos os dias antes de dormir, que é Salmos 4, versículo 8, que em paz me deito e logo pego no sono. Então, toda vez que você quiser uma oração assim, né, à noite, pode orar o Salmos 4, 8. E um livro que é o Alimento Diário, né, da série Os Ministros da Nova Aliança, Contemplando Deus, que está maravilhoso, que está falando sobre ter comunhão com o Senhor, né? Mostra aí, Nath, o seu. Topíssimo. Joga aí, Nath, suas pepitas. Então, minhas pepitas são de hino também, a Doce Hora de Oração, Grupo Primícias também. Sim. E Aquieta Minha Alma também, que é maravilhoso. Maravilhoso, né? Que a Ministério gente Zoé. precisa se aquietar para ouvir o falar do Senhor mesmo, né? E livro... A Palavra e a Oração. A Palavra e a Oração da Vida Cristã. Amém. A gente também pode, de acordo com o nosso bate-papo, também surgiu a Oração de Ana, né? Que é um livro riquíssimo, fininho, que dá para ler maravilhosamente, rico, muito bom. E também a gente queria deixar de dica umas mensagens que o irmão Miguel Mar está lançando no canal do Instituto, Vigiai e Orai, né? São mensagens curtinhas que tá muito rico também. Ah, só mais uma coisa. Opa, desculpa, só mais solta. uma coisa. O Senhor Sim. mostrou aqui uma coisa. Você falou do versículo, Mima, e eu lembrei que minha mãe todos os dias orava na gente o número 6, 24 e 25. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então, se você não sabe também por onde começar, pega o versículo que Mima falou e número 6, 24 e 25. Nós estamos com a tag nova que nós iremos inaugurar hoje, que é Eu ganhei que. Eu vou ler alguns comentários e compartilhares que foram deixados aqui embaixo no vídeo anterior, que foi Eu Não Estou Só. Se você não viu, você tem que assistir, porque está maravilhoso. Tem que assistir, gente, não pode perder. E também no Instagram, né, no @jovensIGVCA e no Jovensige Itapetinga. Exatamente, vamos deixar lá a caixinha de Eu Ganhei Que. Então eu vou ler aqui. A Fá Alves, ela compartilhou conosco. Ganhei que devemos buscar incansavelmente ter intimidade com o Senhor. O Rômulo, ele ganhou que a palavra que ninguém pode me dar, o Senhor dá. Ó Senhor Jesus. Ellen Thiago, ela compartilhou. Precisamos buscar uma intimidade com o Senhor. Ele nos ouve, mas também quer falar conosco. Isso foi um spoiler do nosso tema também, né? Nildo Gonçalves de Almeida, ele nos disse: foi muito bom, só não gostei do horário de hoje. Se fosse às 20 horas, mais pessoas assistiriam o vídeo. Infelizmente, tivemos um probleminha técnico e o vídeo foi lançado na segunda-feira. Porém, o vídeo real oficial, ele é lançado todo domingo às 18 horas. Então, coloque aí no despertador 18 horas, fiquem ligados. Juan Lavelli, ele compartilhou: a parte mais maravilhosa é tirar a máscara diante de Deus, porque Ele não tem nenhuma para com a gente. Ó Senhor Jesus, que rico. Conceição, ela compartilhou: amém, o mais importante é termos e mantermos a intimidade com o nosso Deus. Então, convoco vocês a estar compartilhando aqui neste vídeo o que você ganhou. Compartilhe aqui. Eu ganhei que... Rico demais, rico demais. Ó Senhor Jesus, que comunhão maravilhosa, né? Tô muito, muito, muito grata. Feliz pela oportunidade de estarmos juntas. Muito obrigada. Jesus é o Senhor. Muito obrigada pela sua presença. Amém. E galera, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, as notificações, dar o seu like e compartilha com nós aqui a sua experiência de oração, a sua experiência de falar com Deus. Muito obrigada, Nath, pela sua presença. Eu que agradeço. E até o próximo Jesus é o Tire a Senhor. Sandália. Tire a sandália.